Olá, Ronaldo, tudo bom? Bem, Fábio, boa noite. Tudo jóia. Tudo- Bom, sejam todos bem-vindos aí para mais uma live segundo o Espiritismo. E vamos começar com o nosso Gota de Paz. Sim, Vamos lá. Enquanto o pessoal vai entrando, a gente vai fazendo a leitura aqui do Gota de Paz. Vamos lá. Mensagem 297. A fé de Jesus. Todos os caminhos de Jesus nos levam à fé. Através dos ensinamentos que Jesus nos deixou no seu Evangelho, temos um manual seguro para consolidarmos a fé no amor, sem dogmas ou misticismo. Quando colocamos em prática os ensinamentos, aprendemos que o amor e a caridade é a base para uma evolução segura e principalmente verdadeira. Dessa forma, começamos a trabalhar em nós os nossos defeitos e vícios. Assim, iniciamos um caminho longo de aprendizado e prática, porque os ensinamentos são muitos. Não basta ter apenas o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. O mais importante é praticá-los diariamente. Somente assim teremos a real noção do que é a fé e do que Jesus significa em nossa existência. Com a prática dos ensinamentos de Jesus, tudo à nossa volta vai se modificando gradativamente. Pouco a pouco, vamos deixando de lado tudo aquilo que não nos faz bem e transformamos os sentimentos menores em sentimentos grandiosos. Prezamos pelo bem-estar do próximo e deixamos de lado os julgamentos que não nos levam a lugar algum. Procure em Jesus e no seu Evangelho todos os caminhos para a prática de seus ensinamentos e faça você a sua parte para começar a sua transformação interior, fazendo com que a fé seja sua companheira em todos os momentos da sua existência. Bom, voltamos a falar de Jesus, né? Eu sempre gosto de, quando alguém questiona Jesus para mim, um tempo atrás questionaram, né? Uma pessoa veio falar para mim que acha que Jesus nem existiu, né? Eu falei para ele assim, bom, se ele não existiu, né? Eu queria que me apresentasse quem escreveu tudo que está no Evangelho, porque eu ia seguir essa pessoa, né? Então, assim, tirando a parte mística, né? A parte, o misticismo dos milagres, né? Da crucificação, da ressurreição, né? As partes, né, que a gente diz com os efeitos especiais que Jesus Cristo proveu. Se você seguir Jesus Cristo como filosofia, né, como um filósofo, né, como um psicólogo, né, como hoje em dia, né, que está famoso os coaches da vida, todas essas ciências novas, né, filosofia não era tão nova na época, mas era uma ciência nova. Todas essas filosofias não desmentem Jesus, né? Se você seguir a psicologia, fala de perdão, fala de amar, fala de, né, sem prometer ir para um céu, sem prometer a evolução espiritual, né? E se você seguir também os filósofos, né, a maioria deles, né, convergem, mesmo os ateus, né, convergem para isso que Jesus falou, né, de ser uma pessoa melhor, de ser benevolente, de praticar caridade, né, para melhoria na sua vida já aqui nessa vida, né, não só como nós acreditamos uma vida futura, né, Oswaldo? Jesus para nós para mim é o filósofo maior que passou aqui pela Terra, né? Independe se ele é filho de Deus, se Deus existe ou não, o que ele deixou de legado para nós, a sua lição, né? Não ele propriamente, para mim sim, né? Mas mesmo que a pessoa não acredite nele propriamente dito, os ensinamentos que dizem que é ele que falou, para mim é o essencial para a existência nossa aqui na Terra. é interessante, você falou ali, né, de Jesus não existiu e você falou, né, não importa se existiu ou não, o importante é o que se tem dele, né, que são os seus ensinamentos. Ele, na verdade, quando estava com os seus apóstolos, ele tem uma fala que aparece, né, na Bíblia, que aparece aí no Novo Testamento, que
ele tem uma conversa com os apóstolos quando ele começa a falar para os apóstolos que ele iria embora, né? Que ele deixaria o nosso mundo, que voltaria lá para o mundo espiritual, para o mundo dele, e gera uma preocupação nos apóstolos, e Jesus ele acaba falando, né, para os apóstolos assim: se me amais, guardai os meus mandamentos. A preocupação de Jesus não era ficar famoso, não era ter o seu nome aqui na terra ou ligado. A preocupação dele era trazer esses ensinamentos que ele dizia que era verdade. Ele foi enviado, né? Enviado por Deus com essa missão, com essa ideia de nos trazer isso que nós falamos que são seus ensinamentos. O Espiritismo, quando a gente fala de estudar o Evangelho, a gente, assim, se você pegar o Evangelho, ele tem uma quantidade de coisas. Não só o que Jesus falou, mas toda uma trajetória dentro do que ele, na verdade, falou. E quando o Espiritismo surge, e a gente fala assim, tem o dedo de Jesus, tem a mão de Jesus nessa vinda desses ensinamentos, qual é a preocupação de Allan Kardec? Que é a preocupação desses seres espirituais. Era de trazer aquilo que nos mostrasse um caminho mesmo. Então não importava qual era ali, se tinha um rei, se tinha isso, se tinha política, se não tinha. A ideia de Jesus dentro desse contexto era nos ensinar a fazer as coisas. Era nos ensinar a fazer o certo. Era nos ensinar a fazer o bem. Era nos ensinar, como foi dito aqui, o amor e a caridade. Né? Então a ideia não é seguir Jesus, é seguir os seus ensinamentos. Quando as pessoas tentam falar assim, Jesus salva, né? Dá a impressão que ele pega a mão dele ali, puxa você e leva você embora. E não é. Ele ensina pelos aquilo que ele traz de Deus, que são o amor e a caridade que nos levam a algo melhor. Então, seguir ele, né, quando ele fala eu sou o caminho, não é ele, Jesus, o caminho. Era aquilo que ele foi designado, né, foi esse que esteve, que muitos conheceram, que Jesus podia ter sido um outro, nós estaríamos falando dele. Então veio um ser que teve o nome aqui de Jesus e que trouxe para nós alguns ensinamentos que nos ajudam a conhecer a Deus, que nos ajudam a entender o que é que acontece com a gente nessa trajetória aqui na Terra. Então, a ideia de Jesus, como diz, ele não era ficar famoso, de fazer a propaganda dele. A propaganda dele era os ensinamentos de Deus, que é o Evangelho. Lógico que como foi ele que apresentou, ele ficou famoso, né? Mas ele ficou famoso, e que algumas pessoas ainda fazem, ele ficou famoso por tudo que aconteceu. Por isso que existem algumas religiões que seguem Jesus sem seguir os seus ensinamentos. Tem um monte de gente que grita o nome de Jesus, mas não faz o bem. Tem muita gente que se diz cristão, né, que segue os ensinamentos do Cristo, mas não fazem o bem. Então está errado. Porque a ideia de Jesus era ensinar a nós fazer o bem. A fazer as coisas boas, a fazer o correto, a se melhorar, a buscar sempre estar auxiliando, preocupado com o outro. Essa é a ideia de Jesus. Esses são os seus ensinamentos. Então tem gente que segue Jesus, que tem crucifixo, que tem foto na parede, que tem camiseta, mas não segue os seus mandamentos, que são os seus ensinamentos. Então, se você pegar o evangelho que a gente estuda, ele tem ali toda a passagem de Jesus, trazendo para nós, naquilo que ele falou, algo que nos ajuda a fazer o bem, algo que nos ajuda a entender como fazer as coisas. Então, ele é o caminho não porque ele nos leva diretamente, é quando eu sigo os seus mandamentos. Então, ele fala, se você me ama, se você diz que me ama, ele fala para o apóstolo, você não precisa se preocupar comigo, eu estarei bem. Eu só quero que você siga aquilo que eu ensinei. Se você seguir aquilo que eu ensinei, a gente vai estar junto. Em breve, tanto que ele fala, estarei com vocês, né, em algum momento. Quando? Quando a gente alcançar aonde ele está. Mas ele
como diz, é através dos seus ensinamentos, né? Então aqui tem, né? Os ensinamentos de Jesus nos levam à fé. Todos os ensinamentos de Jesus. O que ele ensina? Amor e caridade, sua base. Fazer o bem, né? Então ele diz assim, nós temos, aqui ele fala bastante, né? E você falou, ele fala de reforma íntima. Que conhecendo Jesus, conhecendo os seus ensinamentos, nós nos reformamos, ou nós devemos nos reformar, mudar em nós aquilo que está errado. Quando eu conheço o ensinamento de Jesus, eu percebo aquilo que eu faço de errado e busco, a partir de então, fazer o certo. Né? O que eu devo fazer? Na tela fala assim, deixar de lado tudo aquilo que nos faz mal e começar a trabalhar em tudo aquilo que nos faz bem. Né? Retirar, achei bacana aqui uma passagem que ele diz, retirar aquilo que não nos leva a lugar nenhum. Então, adorar Jesus, gritar o nome dele é até bonito, mas não nos leva a lugar nenhum. Porque ele diz, para que eu consiga alcançar alguma coisa, eu tenho que atender aquilo que ele pediu, né? Para nós fazermos. Então, se eu não fizer, não adianta nada falar Jesus, Jesus, se eu não sigo, se eu não pratico. Então, qual é a ideia? É começar a pegar esses ensinamentos dele e começar a praticar. Né? Praticar o bem, praticar os ensinamentos para que eu seja cristão. Não é isso? Por isso que essas igrejas dizem seguir Jesus fazem coisas tão erradas, porque eles não focam na lição de Jesus, eles focam só na imagem, né? Não na imagem física, assim, só no que ele representou. Foi um grande santo, um enviado de Deus, então a gente tem que venerá-lo, mesmo sem saber, muitas vezes sem saber o que realmente ele ensinou e sem colocar em prática, né? Então a gente vê cristão defendendo a pena de morte, a gente vê cristão defendendo exclusão dos mais pobres, né? Defendendo, né, separação dos mendigos da rua, porte de arma, um monte de coisa que é contra, né, os ensinamentos de Cristo. E não tem nada a ver com Cristo, né? Só apenas são... O que eles são? São os fariseus que mataram Jesus, né? Lá no, né? Pensam da mesma forma, não são eles, mas pensam da mesma forma que os fariseus que mataram Boa Jesus, ideia. que achavam que tinham todo o conhecimento, né, da religião da época, e Jesus era um blasfêmio, né, que estava fazendo blasfêmia só e falando coisa errada. Então, né, se Jesus voltasse hoje num país como o Brasil, né, um país que se diz cristão, mas prega tão errado o cristianismo, né, por muitas vertentes, esses próximos cristãos iriam crucificar Jesus de novo. Você falou aí, né, que você está falando, né? Esse padre Lancelotti aí, que ele é visto pelas pessoas cristãs, uma pessoa que faz o bem. E as pessoas que não concordam com isso tentam defender um outro Cristo. E eu fico imaginando que religião que eles estão e o que é ensinado na religião. Porque eles conseguem separar o que Jesus fez na época dele e achar que isso não precisa ser feito hoje. Né? E quando a gente tenta, de alguma forma, mostrar, não, se Jesus existisse hoje, o que Jesus defenderia? Não é que Jesus está aqui hoje, mas qual é o entendimento de Jesus com relação a preconceito? Qual é o entendimento de Jesus com relação, você falou, defender as pessoas necessitadas? Com quais ele ficaria? E as pessoas não gostam quando você fala isso. Aí eles tentam dizer que a sua religião é errada, que o seu entendimento é errado. Por quê? Porque eles querem continuar sendo religiosos, eles querem ser salvos, né? Entre aspas aí, que a turma fala de salvação, mas sem cumprir os mandamentos, fazendo coisa errada. Como você falou, discriminando, tendo preconceito, defendendo os que têm, e como dizendo, contra aqueles, né, que são menores. Por que Jesus fala, né? Deixai vir a mim os pequeninos. Não eram as crianças, eram aqueles que não tinham entendimento, que a gente sabe que tem no planeta pessoas que estão iniciando aí a sua
reencarnação, que têm um pouco menos de entendimento, que têm um pouco menos de coisas e que necessitam de auxílio dos outros, que é o que Jesus ensina. O que Jesus ensina? Caridade. O que é caridade? Ajudar o outro. Da forma que você puder. Exercer o amor não é exercer o amor em si, isso é egoísmo. É exercer o amor em relação aos outros, às pessoas que precisam. É aí que eu mostro que eu sou cristão, quando eu começo a colocar o meu amor em prol de pessoas. E quais são as pessoas? Como que eu escolho as pessoas? As pessoas com necessidade. E quais são as pessoas com necessidade? Então, nós percebemos que as pessoas com necessidade são essas. E aí as pessoas querem ficar bravas com isso. Quando pega uma pessoa que vai lá dar marmita para os outros, que vai sentar na rua da comida, que quer auxiliar esses que são excluídos, né? Jesus era em favor dos excluídos. E existe uma parte da nossa população hoje que não concorda com isso. Para eles é que nem aquele personagem do Chico Anísio. Eu odeio o pobre, eu odeio as pessoas excluídas. Eu quero o mundo ideal do meu jeito, não do jeito de Deus, não do jeito de Jesus. Ela quer fazer o mundo dela do jeito que ela pensa. Então ela quer tentar fazer que a religião dela seja aquilo que ele pensa. Então se a religião lá dentro, quem estiver coordenando for assim, ele se sente bem. Tanto que numa época, graças a Deus, eu espero que pare, né? Mas na época da eleição, se um padre falava em benefício daqueles, o padre já era esquerdista, já era disso, era daquilo. E não é. Esse é o entendimento de Jesus. Concorde eles ou não, o entendimento de Jesus era esse. Dos mais necessitados, dos mais humildes, dos mais pobres, dos que precisam. E cabe a nós, né, que estamos desse outro lado, né, ou tentamos ficar desse outro lado. Eu sempre tento, dentro da minha cabeça, parafrasear, né, Jesus, né, quando criticam a gente, né, eu tento falar assim, como Jesus na cruz falou, né, Deus, tenha piedade deles, eles não sabem o que estão fazendo, porque não sabem mesmo, né, por ignorância e pouca evolução espiritual, né, eu acho que uma hora vão entender isso, né. Eu mesmo, nessa É o que, encarnação, já tive uma vertente minha, meio assim também já, faço uma minha autocrítica, né? Já quando adolescente já pensei um pouco desse jeito já, mas graças a Deus depois que a gente começa a estudar Cristo e se convencer dele mesmo, a gente cai em si e vê que realmente que a gente estava errado, né? Então tem que ter paciência com todo mundo, não tem jeito, né? E fazer a nossa parte. mas isso que você falou é o que está explicando aqui. Eu tenho que, em algum momento da minha vida, mudar. Eu não posso levar. Né? Eu tenho fases da minha vida quando eu não conheço e quando eu começo a ter conhecimento. Então a mudança começa a acontecer quando eu começo a descobrir essas coisas. O duro é as pessoas que continuam indo, vamos dizer assim, numa religião e voltam da religião do mesmo jeito. Eu vou até Não querem mudar, querem manter o mesmo pensamento. Então eu falei, esse que é o difícil, porque a ideia que ele falou é, eu tenho que me reformar. Eu não conheço Jesus, eu não conheço seu ensinamento, então eu vou levando a vida desse jeito. Mas a partir do momento que, né, no mundo que a gente vive hoje, que a gente tem a condição de ter, né, o conhecimento, de buscar o conhecimento, quando eu percebo que eu estou errado, né, o que eu tenho que fazer? Eu estou errado. Quem está certo é Jesus. Né? Tanto que acho que foi falado para Chico Xavier e até para o próprio Allan Kardec, se apresentassem alguma coisa que fosse diferente de Jesus, falou assim, segue Jesus e me deixa. Né? Tanto Kardec quanto Chico Xavier falaram isso. Se em algum momento que eu estou ensinando fugir de Jesus, eu falo, fique com Jesus. Quer dizer, que eles entendiam que o ensinamento de Jesus era o correto. Né? ir. Então não é para seguir o Espiritismo, não é para seguir, é para seguir o Cristo. O que o Cristo faz? Nos ensina a ser melhores. Então o Cristo não pode ensinar a fazer coisa errada. Se alguém disser que numa igreja que você tem que fazer errado, essa igreja está errada. A religião está errada. Se mostrar diferente de Jesus, está errado. E é nisso que a gente tem que discutir, né? Não ficar discutindo se, por exemplo, se você acha que tem reencarnação, eu não acho que não tem. Você acha que Jesus fez os milagres, eu acho que Jesus não fez. Eu acho que Jesus existe, que tem que partir desse pressuposto aí
seguir estudar o que realmente os ensinamentos deles e colocar em prática, né? As pessoas não querem, né? Elas procuram a religião que lhe agradam, né? Que fale o que eles querem escutar. E não procuram uma religião que te confronte as ideias e te faça tornar uma pessoa melhor. Eles procuram uma religião que, eu vou ali porque aquele padre fala realmente o que é, né? Você fala porque o padre fala porque é aquilo que ele quer escutar e muitas vezes a gente precisa escutar, principalmente de pessoas que não são da nossa família, escutar coisas para o nosso aprendizado, né? A gente não pode ficar só naquilo que a gente já sabe, né? Sim. Então, vamos seguir Jesus, né? E que for diferente disso, a gente deixa. Isso aí. Vamos lá? Vamos iniciar? Sim. Então, nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, convidando os espíritos superiores, nossos amigos espirituais, para que nos auxiliem e para que também participem desse nosso estudo do Evangelho nesta noite. E que aqui nesta noite nós possamos aprender um pouco mais sobre a doutrina espírita, aprender um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos iniciando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos iniciado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja. Graças a Deus e a Jesus. Que assim seja. Bom, vamos para nossas dúvidas dos nossos internautas. Sim. Escrever aqui sobre magia, sobre mandingas, sobre mal-olhado, sobre macumba, né? Essas coisas que fazem mal, pegam. O que significa isso sob os olhos do espiritismo? É. Pega, né? Interessante é o termo que as pessoas usam. Macumba pega, né? Até tem acho que uma passagem, depois eu vou ver aqui a passagem do Chico Xavier, que é bastante interessante, disso de Macumba pega. Todos né, esses nomes, esses adjetivos aí falados, né? Magia, tem bruxaria, em algumas religiões eles usam o termo mandinga, e o mais comum que ficou aí é a macumba, né? E a gente fala assim, até os, os irmãos que são da religião Umbanda, né? Candomblé, eles não concordam com esse termo, apesar de ter uma religião hoje chamada macumba. Macumba vem de um instrumento musical, né? Africano. E alguém pegou, não sei por qual motivo, esse nome de macumba, que eles chamam de trabalhos, né? De trabalhos feitos, fazer trabalho para prejudicar alguém, né? Porque existe o trabalho para você ajudar alguém, né? Fazer uma oração, levar alimento, fazer mutirão, mas existem os trabalhos feitos. Algumas pessoas acabam achando que quando você fala em macumba, ela vem de uma certa religião e aquela religião faz isso. E a gente sabe que não é a religião que faz, e sim as pessoas que fazem parte de uma religião que gostam do certo ou gostam do errado, como a gente falou, né? Vai ter pessoas dentro de uma religião querendo distorcer os ensinamentos de Jesus. Por isso que é bastante importante a gente aprender os ensinamentos corretos ou a verdade. Então, Jesus nunca vai ensinar a fazer mal para alguém. Mas se alguém disser que Jesus falou isso, alguma coisa está errada. Ele não disse.
E se a religião que segue ele ensina a fazer isso, essa religião está errada. Então, o errado, ele não está, às vezes, na religião, ele está nas pessoas que estão dentro da religião. Porque o ensinamento correto é fazer o bem. Quando você fala em macumba e todos aqueles nomes, é eu usar de alguma coisa para prejudicar alguém. Então, o que eu vou? Né? Tem até aquela passagem que uma pessoa enviou uma caixa de cocô para uma pessoa, né? E a pessoa usou aquilo como esterco, plantou flores, e quando as flores ficaram boas, né? Ficaram bonitas, cresceram, ele pegou e levou para a pessoa que tinha mandado aquele cocô para ele. E ele fala, mas como assim, né? Eu fui lá, te mandei cocô e você me manda flores? Ele falou, cada um manda o que tem, né? O que tem dentro de si. Então, a gente, na verdade, quando a gente está fazendo ou querendo fazer prejudicar alguém, eu estou, na verdade, enviando aquilo que eu tenho dentro de mim. Né? E eu posso me associar, que é o que normalmente acontece. É bastante interessante quando a gente começa a aprender o espiritismo, e acontece com todo mundo, eu já falei algumas vezes, a gente, quando começa a aprender que existem os espíritos e que os espíritos podem fazer coisas, as pessoas já vão para um outro lado, né? De levar vantagem. Não vão para o lado do que eu posso aprender, né? Do que eu posso melhorar. Ah, existem os espíritos podem me ajudar. Então, o que eu quero? Ganhar na loteria. Quero aprender a ganhar dinheiro, né? Ou fazer mal para alguém. A gente fala assim, o mal está em quem? Está na pessoa. Eu falei aqui, né? Você perguntou aí, né? E vamos dizer assim, macumba pega. Aí tem uma passagem, eu vou ler só para que a gente comece a entender qual é a ideia, né? O que o Espiritismo diz, né? De uma forma geral, diretamente, Allan Kardec não fala dessa forma, né? Ah, magia negra, isso, aquilo. Ele cita algumas coisas, mas Chico Xavier ele passa por um acontecimento que mostra bem isso. É assim, né? A história é assim. Uma senhora passou o dia todo em pé numa longa fila, só para ter a chance de fazer uma única pergunta para Chico Xavier. E os trabalhos começavam quase ao anoitecer. Ele falou, no cair da noite, finalmente conseguiu ficar frente a frente com Chico Xavier. Cheia de medo e preocupação, disse, Chico, tenho uma única pergunta. Macumba pega? Chico sorriu, né? E falou pausadamente, né, naquele jeito calmo dele de falar, falou, minha filha, me responda a você uma coisa. Se eu jogo uma pedra em uma grande parede, né, com um grande buraco no meio dela, o que acontece? Bom, a pedra entra, passa por esse buraco. Ele falou, e se não houver buraco, for só parede? Ela fala, vai bater e vai voltar. O entendimento do Espiritismo é esse. A pedra só entrou porque tinha um buraco. Então, a energia má que alguém envia para a gente só entra se eu tiver um buraco em mim que faça com que isso chegue a mim. A gente tem falado bastante, né? A gente sempre vai falar que nós nos comunicamos e nós vivemos em sintonia. Então ele fala assim, os espíritos ou a maldade, ela sintoniza, tem sintonia com quem pensa igual. Então vamos dizer assim, né? Jesus vivia na Terra e uma pessoa vai e envia energias ruins para Jesus. A gente fala assim, chegaria até Jesus? Ou se a pessoa fizesse uma macumba, enviasse para ele um trabalho a fim de mandar coisas ruins para ele, pegaria? A gente vai falar, não. A gente fala assim, por quê? Porque Jesus tinha uma sintonia direta com Deus. Uma sintonia de fazer o bem, de fazer o correto. Como diz, nem bateria nele, nem chegaria próximo a ele.
Tanto, né, que tem uma passagem de Jesus, que é aquele episódio da mulher que tinha hemorragia e que não foi curada, e ela segue Jesus e ela fala: se eu tocar nas vestes de Jesus, eu vou me curar. Aquilo se chama fé, né? Porém, quando Jesus está no meio de uma multidão, como fala aí, não sei, mais de 10 mil, mais de 15 mil, mais de 20 mil pessoas em volta dele nesse dia. E ela vai, né, furando ali, passando por um, passando por outro, e ela consegue tocar na veste de Jesus. Jesus para e fala: quem me tocou? E é uma das umas partes mais engraçadas do evangelho, porque ele fala assim, Jesus, né? Eu não sei se é Pedro que está com ele, qual é o apóstolo que está com ele, dá risada, fala assim, como assim? Tipo assim, existe aqui uma quantidade imensa de pessoas te tocando e você pergunta para mim quem me tocou? Ele fala, não, alguém me tocou de forma diferente. Aí ele fala assim, como é que ele conseguiu perceber? Porque a sintonia dele era com coisas boas, com quem tinha sentimentos bons. Então, quando essa mulher que tinha uma ideia, um sentimento, uma fé, um pensamento de coisas boas, quando ela toca no verso de Jesus, ele percebe. Por quê? Porque a sintonia dele era com isso. A sintonia dele não era com as coisas erradas, é com as coisas ruins. Então, quando a gente fala de alguém mandar alguma coisa pra gente, e a gente vai perceber que acontece e pega se eu vivo na mesma sintonia. Ele fala assim, o que seria a mesma sintonia? Eu irradio, sai de mim as mesmas coisas que saem dessa pessoa. Então, por que se alguém fala assim, por que pega se for algo enviado? Porque o meu sentimento, ele não é correto. Eu não crio em mim vamos dizer assim, né? Não sei se todo mundo vai entender, mas existem alguns desenhos animados, alguns filmes que as pessoas criam como se fosse, a gente fala assim, um campo de força, algo que protege e não deixa nada chegar, como se fosse um escudo, né? Uma proteção na frente da gente que não deixa as coisas chegarem. Quando a gente sintoniza no bem, quando a gente segue os ensinamentos de Jesus, quando a gente aprende o que Jesus quer da gente, eu praticamente crio esse campo. Algumas pessoas perguntam, e já foi, acho que, né, motivo de perguntas, eu não sei se a gente já, não lembro com certeza se a gente já falou, mas em alguns momentos no nosso estudo de evangelho a gente já falou, né? Existe corpo fechado, existe fechar o corpo. Usa-se muito isso nessas religiões de matriz africana, né? A pessoa tem o corpo fechado. E as pessoas falam assim, como é que você fecha o corpo? Ele fala assim, você não fecha o corpo, você fecha a sua mente. Porque o principal meio de comunicação do mundo criado por Deus é o pensamento. Tudo acontece através do pensamento. O pensamento é que cria tudo. Quando a gente vai começar a estudar espiritismo, fala isso, o pensamento cria tudo. O pensamento cria o bem e cria o mal. Eu posso criar o bem e posso criar o mal. E ela começa onde? Dentro do meu pensamento. Por isso que tem aquela passagem de Jesus que fala pecado por pensamento e adultério. Né? Eu posso pensar, toda a maldade ela inicia no meu pensamento. Eu planejo as coisas através do meu pensamento. Então, quando eu não penso em maldade, quando a minha vida é pautada na caridade, no amor, nas coisas corretas, eu crio um campo, um escudo, uma proteção na minha mente. Na minha mente não entra nada. A minha mente, para acontecer isso, ela tem que estar vibrando coisas boas. Ela tem que estar vibrando o bem, para que não haja sintonia. Né? A gente fala assim, a gente sintoniza os canais de televisão daquilo que a gente gosta. Tem gente que gosta de futebol, tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de novela. Eu sintonizo aquilo com que eu gosto. Tem programas que eu assisto, tem programas que eu não assisto. A mesma coisa é com a nossa mente. Eu sintonizo, eu gosto disso. Se eu gosto de maldade, a maldade chegará em mim com muita facilidade. Se a minha vida é pautada em não, em nenhum momento, fazer o mal, querer
prejudicar ninguém, não tem como eu receber isso em mim. A minha própria mente não permite a entrada. Né? Eu falo assim, quando você tem uma ideia clara do que você quer, ninguém te leva para lugar nenhum. Né? Então, eu falo assim, quando acontece, quer ver? Eu peguei aqui, né, só para ficar como exemplo, como que funcionaria, como é que as coisas acontecem. Vamos dizer assim, uma mulher, uma moça, né, pessoa do sexo feminino, gosta de um homem que já é casado. Né? Então, diz assim, ela quer muito ficar com a pessoa, mas a pessoa é casada. Eu quero atrapalhar a vida dele, destruir esse lar. Ela vai, procura, né, alguém que conheça um pouco desse, que eles dizem, né, que essas pessoas conhecem, para sintonizar com o mal e fazer o mal. Então, você fala assim, se você for no centro espírita, kardecista, e falar assim, olha, vocês conseguem para mim, eu queria fazer uma amarração aí para um homem, ele é casado, mas eu quero ficar com ele. Se for um centro pautado nos ensinamentos de Jesus, nas coisas boas, eles não vão fazer isso. Vão tentar ensinar a pessoa que isso não se faz. Mas se você achar uma pessoa que gosta dessas coisas e que quer ganhar dinheiro e que quer, vai aceitar. A gente falou assim, aí faz-se um trabalho, chama lá, por exemplo, convoca aí um espírito, e a gente fala assim, qual espírito viria para fazer isso? Um que goste também dessas coisas. Então a gente fala assim, seria um espírito do bem? Não. Seria um espírito superior? Não. Seria um que gosta e concorda com isso. Então ele fala assim, aí envia-se o negócio para lá, e a gente fala assim, e está pronto isso? Já resolveu? O homem já deixa a mulher e sai? Não. Para que a mulher, ela vai lá e se insinua, vamos dizer, para essa pessoa, né? Normalmente é mais nova, vamos dizer, tá ali na flor da idade, chama a atenção de uma pessoa e ele abandona a sua família e vai viver com ela. A gente fala assim, foi pelo trabalho feito que isso que aconteceu? Se esse homem, se tivesse mesmo um entendimento correto de como fazer as coisas, ele faria isso? Então ele fala assim, as coisas daí vai dar a impressão assim, nossa, aconteceu o trabalho e deu certo, né? Ela, a magia atrapalhou esse homem que, sem saber o que fazia, acabou indo viver com essa pessoa e deixou sua família. E a gente fala assim, será que seria isso? Ou ele teria que ter dentro dele já um entendimento de querer, né, sair de um casamento, modificar alguma coisa. Quando a gente vai estudar o Espiritismo, eles ensinam isso. O espírito, ele não consegue manipular diretamente a matéria nossa para atrapalhar a vida da gente. A única coisa que eles conseguem é adentrar ao nosso pensamento. Então, às vezes as pessoas falam assim, eu ouço coisas que não tem a ver comigo, eu escuto umas coisas, né? E me dá vontade de fazer, né, o errado. E fala assim, dá vontade de fazer o errado. Se você não faz o errado, não conhece o errado, você não faz o errado. A gente só faz, então a gente fala assim, o Espiritismo nos explica que os espíritos usam daquilo que a gente tem. Então vamos dizer assim, eu estou na minha casa, ou estou na rua, e uma pessoa faz alguma coisa, e eu vou para cima dele, e acabo brigando, a gente briga. Aí as pessoas falam assim, um espírito levou aquela pessoa a brigar. A gente fala, o espírito consegue levar uma pessoa a brigar, ou ele já tem dentro dele, né, uma índole, uma forma de ser, que gosta disso, e uma inflamadazinha, né? A gente brincava sempre que as pessoas faziam isso, não sei se no seu tempo de escola tinha, mas no meu tinha, né? Uma pessoa se desentendia com outro dentro da escola, o restante do grupo tentava fazer com que eles brigassem no final do dia ao sair da escola. Quando saíam da escola, fechavam os dois e ficavam, as pessoas usam o termo atiçar, né? E aí um grupo ia de um lado e outro grupo ia do outro. E aí os dois já estavam um pouco inflamados e com aquilo que se falava, os dois iam praticamente para brigar. E um punha a mão na frente e falava, cospe aqui se você for homem. Aí um tentava cuspir, eu tirava a mão para cuspir na cara do outro para acontecer uma briga.
E a gente fala assim, e acontecia uma briga, vamos dizer assim. Aí a gente fala assim, a briga aconteceu porque aquela turma queria a briga ou a briga aconteceu porque eles que estavam no meio decidiram brigar? Então a gente fala assim, o que que acontece? Eu só posso levar alguma pessoa a fazer alguma coisa se ela já tenha dentro dela uma predisposição para isso. Se ela goste disso. Né? Então ninguém leva ninguém, segundo a gente aprende pelo Espiritismo, a fazer coisa errada. A coisa errada já existe dentro de mim e só há um impulso, um toquezinho, um empurrãozinho para que eu faça. Então eles falam assim, macumba pega, pega. Qual é o desejo daquela pessoa que enviou e do espírito que esteja trabalhando com isso? É levar você a fazer alguma coisa que talvez você não queira. Espera aí, se você não quer fazer, você vai fazer por quê? Então, eles usam de dentro da gente aquilo que eu tenho, né? Então, tu fala assim, eu tô parando de beber, eu bebia e não bebo mais. Mas gosto da bebida, mas eu não bebo mais. Aí todo dia eu passo na frente do bar, o cara fala, vou tomar uma cervejinha aí, mostra o copo para mim. Aí fala assim, foi a pessoa que me induziu a vir ali, foi o copo, ou fui eu que falei, não, eu vou lá e vou tomar. Quer dizer, eu vou ser induzido através disso, através daquilo que eu já tenho. Né? Então, uma macumba pega, pega se eu tiver essa sintonia, se eu tiver. Por isso que o Evangelho de Jesus, o ensinamento de Jesus é isso, é ser bom todos os dias, a não querer fazer o mal para o outro, a não querer fazer coisas erradas, e tomar um caminho de não vou fazer, não vou fazer, não vou fazer, e pôr na mente. Aí eu consigo. Eu acredito que seja mais ou menos isso, né, do que a pessoa perguntou, se pega ou se não pega. Esse caso de Chico Xavier mostra bem, né, a coisa da sintonia ou de você dar a brecha para que a coisa aconteça. Sim. Vamos para o nosso Evangelho? Hoje vamos. Capítulo 7, qual que é o parágrafo, Zé? 15. Tá. Quer que eu leia ou você quer explicar Eu junto? acho que é curtinho, já vou falando. Na verdade, esse aqui é o último item, né, da parte que fala da ação da prece, transmissão de pensamento, que começou no item 9 e encerra no item 15, né, o que faltou para nós. Então, no item 15, ele fala assim, aonde está o poder da prece, ou como a prece acontece. Então, ele fala assim, poder da prece, ação da prece e transmissão do pensamento. Aquele que a gente estava falando agora aqui na pergunta, né? O pensamento. O pensamento é a base de tudo. Então, assim, o poder da prece, ele começa dizendo, ele diz assim, está no pensamento, ou seja, naquilo que eu me proponho a pensar para pedir, né? Então, o poder da prece está no pensamento. Ele diz assim, ele não depende de palavras. Eu não preciso falar, né? A minha voz não precisa sair. Não depende do lugar, eu não preciso estar dentro de uma igreja. A prece eu posso fazer em qualquer lugar, dentro de um ônibus, no próprio trabalho na minha mesa, trabalho andando na rua, onde quer que eu esteja, eu posso fazer a prece. Tem gente que só faz prece ou dentro da igreja, ou num altar, ou alguma coisa assim. Ele diz que o poder da prece não está, ela está no pensamento. Não depende de palavras, nem do lugar, nem do momento. Qual é o momento que eu devo fazer prece? No momento de deitar, no momento de acordar. Não, você pode fazer a qualquer momento, né? Não depende de momento. Como a forma, existe uma fórmula de fazer prece? Ele fala, não, não tem, nem da forma como é feito. A prece é um pensamento em algo, em alguém, formulando alguma coisa, né? Então, ele diz assim, pode-se orar em qualquer lugar, em qualquer hora. Eu aprendi isso, eu falo assim, eu agradeço, eu tive uma professora que chama Dona Claudete, o marido dela era dono do cinema Cine Central, aqui no centro da cidade. E um dia a gente estava na aula, eu tinha aqui 6 para 7 anos, e eu estava começando, né? Minha mãe ensinou o Pai Nosso, e ela começou a falar. Ela era católica, assim, religiosa, e ela começou a falar de quem faz
prece aqui. Quem conhece o Pai Nosso? Né? E muitos conheciam, né? Que ela era uma época de que as pessoas seguiam, né? Alguma religião, a religião católica era maior. Aí ela falou disso, que a gente pode fazer a prece em qualquer lugar. Para mim foi a melhor coisa que aconteceu. Porque eu tinha essa preocupação, eu preciso ir na igreja, eu preciso ter um altar, eu preciso me ajoelhar. E eu passava uma boa parte da manhã no banheiro, eu comecei a formular a prece no banheiro. Nesse dia minha cunhada falou a mesma coisa, né? Que gosta de, que é no momento que está no banheiro que faz. Por quê? Porque você está ali, parado, pensando, né? Tem muito o que pensar. Uma prece, né? Levar o pensamento é bastante interessante. Assim, ele fala que pode fazer sozinho com mais pessoas. Sozinho. Quando eu preciso de alguma coisa, ou quando eu preciso formular a minha prece, eu estou sozinho. Como eu posso fazer a prece dentro de uma igreja, junto com um grupo de pessoas, né? Ele diz assim, a influência do lugar ou do tempo de duração só se faz sentir nas condições que possam favorecer a meditação. Lógico, para você fazer uma prece, seria legal que você não estivesse conversando com ninguém nesse momento, que você não estivesse trabalhando com uma máquina que é perigosa de, né? Algo que levasse você a distrair e causar um acidente, né? Então diz assim, só se faz sentir nas condições que podem favorecer a meditação, onde você possa parar ali a mente, não pensar em outra coisa e pensar somente nisso. Ele fala, uma prece em conjunto, ela tem uma ação muito poderosa. Mas quando todos oram e se associam de coração a um mesmo pensamento. Você pode reunir 20 pessoas, cada um pensando no seu cachorro, no seu gato, na sua casa, no seu carro, naquilo que vai fazer amanhã. Ele falou assim, há a possibilidade dessa oração acontecer, mas fala assim, vamos orar todos em favor de tal pessoa. E aí todo mundo lembra daquela pessoa e alguém formula a prece e o pensamento de todos vai para aquilo. Aí ela vale uma quantidade de pessoas. Mas vamos fazer uma prece todo mundo em conjunto. E cada um pensa de um lado em alguma coisa, lógico que não tem condição de acontecer, né? O que o que valerá, ele diz, estarem reunidos num grande número para orar se cada um atuar isoladamente por sua conta própria. Ele diz assim, 100 pessoas reunidas podem orar como egoísta, enquanto 2 ou 3 unidas por um ideal orarão como verdadeiros irmãos, filhos de Deus, e sua prece terá mais poder do que aquelas 100 pessoas. Quando a gente termina o nosso evangelho aqui, a gente vai fazer oração, né? Na oração nossa a gente fala, né? Escutando Jesus, onde tiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá eu estarei. Ou seja, ele está onde? Ele está onde todos estão com o mesmo propósito. Ele está onde todos estão pensando da mesma forma, onde todos estão querendo da mesma forma. Então, quando a gente conduz uma oração, né, que é o que a gente faz aqui quando termina, é conduzir as pessoas a pensarem em alguma coisa. Vamos pensar nas pessoas que estão doentes. Tem um momento que a gente fala, se você conhece alguém que está doente, pense nela. Então, aquela pessoa, naquele momento, pensa naquela pessoa que ela conhece, que está precisando, para que esse pensamento dela faça com que chegue àquela pessoa. Mas aí a gente usa um outro termo, né? A gente fala assim, se for permitido por Deus e Jesus. A gente acabou de falar aqui, né, na pergunta do nosso seguidor. Tudo acontece no universo com a permissão de Deus. Então as pessoas falam assim, alguém pode fazer mal para o outro? Deus permite isso? Não é que Deus permite fazer o mal, Deus permite que nós estejamos no mundo onde o que eu penso, o meu livre-arbítrio, permite que as coisas aconteçam. Como a gente falou. Eu posso fazer uma oração para uma pessoa se curar. Eu posso fazer. Mas isso só vai acontecer também se ela estiver com o mesmo propósito. Eu peço uma cura para uma pessoa e a pessoa fala assim, não, eu já não quero mais ficar nesse mundo, eu já gostaria de partir daqui, eu não quero obter a cura. Como é que você consegue? Pelo que eu quero ou porque ela quer? Né? Qual o desejo será maior nesse? Então, assim, quando eu, né? Por isso que às vezes muitas pessoas visitam hospitais e vão de quarto em quarto. Mas o que eles fazem? Eles perguntam para a pessoa: posso fazer uma oração para você?
Se a pessoa falar assim, sim, vamos, eu estou com você, ela está aceitando. Ela falou assim, não, eu não acredito nisso, eu não quero. Pode você fazer uma oração e dar certo? Se a própria pessoa já falou, eu não acredito nisso, eu não concordo. Né? Então ele fala assim, tanto a prece, quando aquilo que a gente falou de uma pessoa querer o mal do outro, ele só acontece quando a pessoa que vai receber aquilo, ela permite, ela quer, ela deseja. Né? Então eu quero uma cura e a outra pessoa envia uma oração para mim, vai dar certo. Eu não quero, mas a pessoa manda a oração, fala assim, é possível, vai bater em mim, não vai acontecer nada. Tanto do lado do mal quanto do lado do bem. Né? Então a gente sempre usa o termo permissão de Deus. É dentro das condições que nós temos que passar as coisas no mundo é que as coisas vão acontecer. Eu posso fazer oração para o outro, é bom, tanto para mim quanto para o outro. Mas se uma oração, vamos dizer, eu faço para uma cura de alguém e a pessoa não quer, vai acontecer o que Deus quer. Mas a minha energia vai chegar lá e vai fazer bem para alguma coisa, seja para qual for. Mais ou menos isso. O poder da prece no pensamento está naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente formula. O desejo meu. Sim, isso aí. Vamos encerrar então, Oswaldo. Sim. Então nós vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, agradecer por esses momentos, pelo nosso estudo da noite, por tudo que nesta noite nós tivemos a oportunidade de aprender, que tudo isso nós possamos colocar em prática no nosso dia a dia, junto de nossos familiares, dos nossos amigos, dos nossos irmãos, pedindo a essas correntes espirituais que nos auxiliam, para que possam dar um passe espiritual em todos nós, participantes dessa live, as correntes médicas do espaço, trazendo do laboratório espiritual o remédio e colocando sobre essas águas, segundo a necessidade de cada um, que colocou a sua água, um recipiente no seu recinto, que as correntes médicas possam trazer do laboratório espiritual o remédio, colocando sobre essas águas segundo a necessidade de cada um de nós. Vamos pensar também naquelas pessoas mais necessitadas, aquelas que pediram oração, aquelas que estão passando por um momento mais difícil, lembrando aqui das nossas irmãzinhas que pediram, ainda estão necessitando dessa oração, desse auxílio, a nossa irmãzinha Gemima Maria dos Santos, que continua o seu tratamento, graças a Deus, melhorando a cada dia, pedindo a Deus, a Jesus, as correntes médicas, que possam auxiliá-la em tudo aquilo que for necessário, permitido por Deus e Jesus, auxiliando também os médicos da matéria, visitando o seu recinto, colocando ali o remédio que ela necessita. Também a nossa irmãzinha Ivete Ruiz Martinez, que falou para nós, né, que passou por um infarto, que continua também, acho que o seu tratamento, né, que as correntes médicas, as correntes passistas auxiliem tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus, auxiliando também os médicos da matéria, e todos aqueles participantes dessa live que tenham também algum problema ou que conheçam alguém necessitado, que nesse momento eleve o seu pensamento até este ser, até este irmãozinho, até esse ente querido, para que eles também nesta noite possam receber esse passe espiritual e também possam ser auxiliados em tudo aquilo que for necessário e permitido por Deus e Jesus. E assim seja. E vamos aproveitar esse momento de paz, de harmonia, de boas vibrações, e vamos juntar as nossas boas vibrações às vibrações dessas correntes espirituais que nos auxiliam, e nesse momento vamos auxiliar aos nossos irmãos mais necessitados, onde quer que se encontre um irmão necessitado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações, sejam nas penitenciárias, nas cadeias públicas, nos hospitais, asilos, orfanatos, casas de caridade, casas de correção, estabelecimentos de ensino, clínica para tratamento de dependentes,
de álcool e de droga, hospitais para cura e tratamento de doentes, os doentes de câncer ou de qualquer outra doença ou moléstia que aflija ao espírito humano, ou mesmo nos recintos onde se encontre um irmão necessitado, ou mesmo nas ruas onde se encontra um irmão desamparado, desabrigado, que nós possamos chegar até eles, levando até eles nossas melhores vibrações. E assim seja. E lembrando as palavras de Jesus que disse, onde houverem 2 ou mais irmãos reunidos em meu nome, lá eu estarei no meio deles. E acreditando firmemente que Jesus se faz presente neste momento, nesta live, eu sei que cada um tem um pedido especial para fazer a ele. E aproveitando então o momento de concentração, que cada um possa fazer o seu pedido ao nosso Mestre Jesus e a Deus Pai Todo-Poderoso. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. E assim, agradecendo a presença de todos e convidando a todos a se fazerem presentes na próxima segunda-feira, mesmo horário, às 19h30, para que mais uma vez nós possamos estar aqui reunidos para estudar um pouco mais sobre a doutrina espírita, estudar um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus, do Evangelho de Jesus e das leis que nos governam. E pela prece que Jesus nos ensinou, nós vamos encerrando o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja. Em nome de Deus, em nome de Jesus, nós declaramos encerrado o nosso estudo do Evangelho nesta noite. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Assim seja. E assim seja. Então, isso aí. Boa noite a todos. Que a paz de Deus e Jesus fiquem com a mais alta. Obrigado, Fábio. Obrigado a todos. Uma boa noite a todos. Uma grande semana a todos. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Com a graça de Deus e de Jesus. Que assim seja. Que assim seja.